Deus? Quem é Deus para você? Sabemos que algumas pessoas podem responder essa pergunta e outras simplesmente não podem. E sabe por quê? Porque Deus é do tamanho do conhecimento que você tem dele. E de onde nós tiramos esse conhecimento? Jamais poderíamos conhecer a Deus se Deus não tivesse se revelado para nós. Deus se revela para nós através da sua palavra. No livro de Jó 42, versículo 5 diz: Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por que é que Jó disse que conhecia a Deus de ouvir falar? Ele confessou, na verdade, a sua ignorância, a falta de conhecimento de Deus. Ele diz aqui que o conhecimento anterior do Senhor que ele tinha era bem menor do que aquele que lhe foi permitido ter naquele momento, por tudo que ele estava aprendendo na sua aflição. No momento mais difícil na vida daquele homem, foi quando ele teve as mais profundas experiências com Deus. Foi quando ele realmente conheceu a Deus, não de ouvir, mas como ele disse, os meus olhos te veem. A história de Jó é conhecida no mundo inteiro. E aquela fase ruim na vida daquele homem veio, mas não permaneceu. Por quê? Porque através de um conhecimento maior de Deus, aquele homem não murmurou, ele não pecou, pois o seu coração sabia que Deus era Senhor sobre a sua vida. Ele queria de Deus, não somente bens e não somente que a sua família estivesse bem, mas ele queria a sua presença, a presença de Deus, não importando se na saúde ou na dor ou na bonança. A palavra de Deus diz: então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Jó, um homem justo, temente a Deus, ele passou por sérias provações e angústias. Ele perdeu todas as suas propriedades, seus filhos morreram e ainda passou por grande sofrimento físico. E embora tenha acontecido tudo isto na vida de Jó, ele abriu a sua boca e ele disse: eu reconheço que para ti nada é impossível e que nenhum dos teus planos pode ser impedido, pode ser frustrado. Sou ignorante e falei de coisas que eu não compreendia. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Estou envergonhado de tudo o que disse e me arrependo. A experiência de Jó, ela nos convida a refletir sobre perguntas difíceis a respeito dos momentos de sofrimento que nós temos em nossa vida. Saiba, escutar o que Deus fala pela sua palavra não é ter conhecimento teológico, não é saber termos bíblicos em hebraico, em aramaico, em grego. Não, é escutar o que ele fala diretamente ao nosso coração. É no dia a dia. É quando você para e dá atenção ao Espírito Santo falando ao seu coração. Foi o que Jó fez. Ele conversou com Deus. E ele fez perguntas para Deus. Depois disso, o Senhor respondeu a Jó e disse: quem é este? Quem é este que obscurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos, como homem, perguntar-te-ei e tu me farás saber. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Perceba, Deus é do tamanho do conhecimento que você tem dele. Para conhecer a Deus, você precisa se aproximar de Deus. Muitas pessoas, quando estão sofrendo, passando pela tribulação, passando momentos difíceis em sua vida, a única coisa que eles sabem fazer é murmurar. E eles murmuram da vida e murmuram de Deus, porque não conhecem a Deus.
Porque aquele que conhece a Deus, ele sabe que tem motivos para crer em Deus, mesmo quando a vida parece injusta. O que eu observo na vida de Jó é que no momento mais duro da sua vida, ele estava sozinho com Deus. Seus amigos foram embora, todos se afastaram dele e ele ficou ali sozinho com Deus. E foi aonde ele teve as mais profundas experiências em sua vida. Saiba, é essencial estar sozinho com Deus para ouvi-lo, para saber o que Deus tem para lhe dizer. Hoje, nós vivemos numa geração de mensagens de texto. São várias as redes sociais que você pode enviar mensagens e receber mensagens. Hoje, muitos estão viciados em aparelhos celulares. Eles são bombardeados pela mídia 24 horas por dia. Esse pode ser um conceito difícil de entender quando nós falamos em estar sozinho com Deus, porque você não pode mandar uma mensagem de texto para Deus através do seu celular. Mas você pode dobrar o seu joelho e falar com o Senhor a sós. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e orarás ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que está em secreto te recompensará. Mas até que você faça isso, você não chegará a lugar nenhum do ponto de vista espiritual. Nos momentos em que Deus estava falando ao coração de Jó, ele estava sozinho. Outro exemplo que eu posso trazer para você é do próprio Mestre, é de próprio Jesus. A Bíblia diz que ele se retirava para orar. Jesus, ele subiu sozinho a um monte para orar. Você sabe como foi que Jacó, o enganador, tornou-se Israel, um príncipe do Senhor? A Bíblia diz que ele ficou sozinho. Então veio um homem, o anjo do Senhor, que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. As maiores vitórias que eu já conquistei na minha vida foi quando o Senhor me chamou para estar sozinha com Ele. Naquele momento eu travo uma batalha. Elas vêm de batalhas que Deus chama você a lutar quando está sozinho com Ele. Porque quando você está a sós com Ele, você tem a condição de ouvi-lo, de saber o que Deus quer, quais são os planos de Deus dentro daquela fase que você está vivendo. Porque Deus esclarece os seus planos. Ele revela para a sua vida quando não há mais ninguém por perto. Isso significa intimidade. Porque Ele quer que você seja mais influenciado por Ele do que pelos outros. Ouça, quando Deus está preparando alguém para uma tarefa, para algo a ser realizado na terra, Deus fala diretamente com ele. E para ouvir Deus, é preciso passar um tempo fora da companhia de outras pessoas, fora das redes sociais, fora das mensagens de texto, tudo. Desliga tudo e diga ao Senhor: Deus, esse tempo eu vou dedicar ao Senhor, porque eu preciso ouvir a tua voz. No livro de Êxodo 24, versículo 2, diz: veja esse texto comigo. Somente Moisés se aproximará do Senhor, os outros não. Aqui está falando de um homem em comunhão com Deus. Nós vemos aqui que Deus queria falar com Moisés. E hoje Deus quer falar com você. Não é à toa que você está ouvindo esta palavra. Deus te convida para que você o conheça. Deus quer falar ao seu coração. Outro exemplo que eu trago a você é o de Elias. Quando ele recebeu ameaças de morte, ele fugiu e passou a noite sozinho em uma caverna. Mas ali, Deus disse a ele: saia e fique no monte. Outro exemplo é o de Jeremias. A palavra de Deus diz em Jeremias 15:17: sentei-me sozinho, porque a tua mão estava sobre mim.
Saiba que hoje Deus quer falar com você. Nós precisamos conhecer mais de Deus. Lembre-se, Deus é do tamanho do conhecimento que você tem dele. Creia, confie, busque mais de Deus. E Deus te dará a vitória nos momentos mais difíceis da sua vida. É Ele que te dará força, é Ele que te dará a condição e a estrutura que você precisa para se manter de pé e continuar a sua caminhada para realizar tudo aquilo que Deus projetou para a sua vida. Deus seja contigo. Que você possa ser um canal nas mãos do Senhor e transmitir esta palavra para um amigo, para um irmão, para alguém que você ama. Seja um instrumento, um canal nas mãos de Deus. Na descrição do vídeo eu estarei deixando os links das nossas redes sociais e se você quiser receber todas as nossas mensagens, entre para o nosso grupo Vivendo no Melhor de Deus e não perder nenhuma. Obrigado por estar conosco e até a próxima mensagem.